Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado e temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. E nas noites de sexta, sábado e domingo às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. Meio-dia e meia, de segunda a sexta, também tem Almanaque Assombrado com o Matheus. E temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não deixem de fazer uma visitinha e dar uma olhada lá que tem várias camisetas. Olha aqui, ó. Por exemplo, as mais novas são esta daqui, ó. Camiseta das silhuetas extraterrestres. The truth is right here. Aqui, ó. E essa brilha no escuro. E a camiseta da faixa lateral. Olha aqui, é uma camiseta preta, mas que tem a faixa lateral do assombrado aqui, ó, nos braços, nos ombros, enfim, aqui, ó, essa camiseta da faixa também, as duas são novas, estão à venda na lojaassombrada.com.br, vai lá. E é claro, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vamos então ao relato de hoje, que é sobre reencarnação também, ó. Fui uma das esposas do rei da Pérsia. Vamos ver. Inicio o meu relato contando um pouco da minha relação com o espiritismo. É uma moça, acho, né, que nos conta. Acho que é uma moça. Tá, vamos lá. Nasci numa família católica, mas nunca absorvi a doutrina da igreja. Sempre, mesmo antes de estudar a história da igreja, meio que tinha informações do que foi a igreja na época da Inquisição. E quando estudei, eu tive certeza. Sempre fui mais mística, mais tendendo para bruxa do que para santa. Brincadeira. Sempre gostei de ervas, de velas, de cheiros, de remédios naturais. Sempre acreditei em vida após a morte e reencarnação. Porém, só comecei a frequentar uma casa espírita em 2009. Iniciei os estudos da doutrina e comecei a busca pelo autoconhecimento. Pilar da doutrina. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Para que pessoas iniciem a reforma íntima e a evolução espiritual. Acho que é isso. Em 2014, comecei a frequentar um centro espírita com um grupo recém-formado que priorizava, até hoje prioriza, o estudo aprofundado da doutrina. E eu gostei muito. Me senti acolhida, me senti em casa. Logo nos primeiros meses que estava frequentando os estudos, fui convidada a participar das reuniões mediúnicas. Os médiuns que participavam eram o que se chama na doutrina espírita de ostensivos. Alguns viam e ouviam os espíritos, outros apenas ouviam, recebiam a vibração deles, os espíritos. E como não tenho mediunidade ostensiva, fiz um trabalho de relatar as reuniões. Eu transcrevia as falas dos espíritos. Durante 1 ano e 6 meses, nenhuma passividade, como chamamos a manifestação dos espíritos, nenhuma foi dirigida a mim. Mas nesse período eu aprendi muito sobre esses momentos. Como comportar-me ao dialogar com o espírito obsessor, aplicar passes e por aí vai. Bem, na noite, a qual uma passividade foi dirigida a mim, nos momentos de preparo para o início da reunião, olhei para uma das médiuns e senti um carinho imenso, além do que eu já sentia por ela. Logo que começou a reunião mediúnica, eu senti vontade de aplicar-lhe um passe. Me dirigi a ela e apliquei o passe. Logo ela deu passividade a um espírito sofredor que havia desencarnado de uma forma trágica. Um dos dialogadores da reunião o atendeu e eu sentei-me.
mas ainda sentindo a vontade de aplicar-lhe novamente o passe. Levantei-me e novamente me dirigi a ela e apliquei o passe. Após alguns minutos, ela deu passividade a um espírito que apontava para mim e me acusava pelas dores que ela sentia na cabeça, causada por um instrumento de tortura, que, segundo ela, eu havia colocado. Eu estremeci, mas continuei próximo à médium. Ela, a médium, chorava muito, expressando as dores do espírito. O instrumento ao qual ela se referia era um arco de ferro, cujo interior tinha umas pontas com as extremidades bem finas, que quando o arco era apertado, aquelas pontas perfuravam o crânio. Era uma mulher. E foi assim que ela morreu. Ela desencarnou com dores e plasmou o objeto no perispírito. Corpo espiritual idêntico ao físico, mas constituído de uma matéria plástica no qual o espírito continua habitando. Colocarei anexo o desenho do objeto. Mas não sei se veio não, acho que não veio. Enfim, continuando. Ela dizia que eu deveria tirar aquele objeto do crânio dela, somente eu, porque eu havia colocado lá. Ela falava da dor que sentia e que não entendia por que eu tinha feito aquilo a ela. Nós éramos amigas. E ela cuidava de tudo para mim, das minhas roupas, dos meus banhos, dos meus animais. Eu dava vestidos a ela. Falava também de umas joias, se eu havia feito aquilo com ela por causa das joias. Eu não conseguia responder. Não nos lembramos das vidas passadas, a não ser que seja para nos tratarmos, com permissão espiritual. E eu não conseguia lembrar. Mas eu sentia um carinho forte por aquele espírito. Após os passistas aplicarem passes, fazerem orações e tal, ela foi ficando mais calma. Os passes foram desmagnetizando o instrumento que ainda a torturava. Continuou dizendo que éramos amigas íntimas, que eu era uma mulher muito bonita e muito rica, e continuava me perguntando se eu havia feito tudo aquilo com ela por causa das joias. Eu conversei com ela e disse que não lembrava. Eu estava agora numa outra encarnação e não tinha mais não tinha mais aqui o que eu tinha na época. Pedi perdão a ela e ela me pediu um abraço. Depois do abraço, ela foi encaminhada pela equipe espiritual da casa para a continuidade do tratamento. Ana, não podemos, após as passividades, ficar evocando, por meio de pensamentos, esses espíritos, porque pode prejudicar o tratamento deles, no plano espiritual. Apenas podemos dirigir-lhes preces. Na semana seguinte, veio a explicação sobre o que havia acontecido. O presidente da casa e principal dialogador não estava presente no dia que o espírito da moça manifestou-se. Estava no dia o qual relatarei a outra passividade. Ele estava no dia o qual relatarei outra passividade. Naquele mesmo dia, no caminho para o trabalho, veio-me do nada à mente a palavra Pérsia e logo após, rei da Pérsia. Mas logo sumiu da minha lembrança e o meu dia foi um dia normal de trabalho. À noite, por uma outra médium, manifestou-se um senhor que portava um cajado, segundo a descrição do dialogador. O presidente da casa, segundo a descrição do dialogador, o presidente da casa, e esse espírito se identificava como um dos reis da Pérsia. Ele falava de mim com muita mágoa, raiva, e dizia que eu o abandonei, que ele me dava tudo, que toda a minha riqueza foi proporcionada por ele, que eu o seduzia e o abandonava, que eu não era confiável, que ele nutria esse ódio, essa mágoa por mim durante séculos. Eu dialoguei com ele, disse-lhe que eu não era mais a mesma pessoa, que eu havia mudado muito e que hoje eu seria incapaz de fazer tudo o que eu fiz com ele. Ele retrucou duvidando, disse-me que aquilo era esperteza minha.
Nesse momento, o dialogador da reunião retomou o diálogo com ele e o fez recordar de suas reencarnações, especificamente numa, na qual ele havia me abandonado com filhos e eu havia sofrido muito. Ele, o espírito do rei, pediu-me desculpas. Disse-me que havia compreendido que o que eu fizera tinha causa nesta encarnação, a qual ele havia me abandonado. Deixou-se ir bem mais aliviado e me perdoou. Ufa, menos um. Mas, deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui com a gravação. Ok. Mas, e o que a moça do início da história tem a ver com essa segunda história? Ela era uma das minhas criadas. Mais que criada, ela era minha confidente, a quem eu confiava tudo, minhas histórias, detalhes da minha vida íntima. Certamente eu não era feliz com o rei. Era uma de suas concubinas, a preferida dele, mas uma delas. Essa criada apresentou-me um rapaz, com o qual envolvi-me afetivamente. Mas ele era um mau caráter. Roubou-me as joias, aquelas às quais a criada referia-se, e ele sumiu. E porque ela havia me apresentado a ele, eu supus que ela e o rapaz teriam planejado roubar-me. Mas, ao que tudo indica, ela não sabia do roubo. Era inocente e eu mandei torturá-la até a morte. Gente. Após a reunião, eu perguntei à médium o que ela havia visto. Ela disse-me que não viu muita coisa. Ela viu uma moça jovem e muito bonita dançando a dança do ventre, que seria eu. As manifestações de espíritos ligados a nós, em reuniões mediúnicas sérias, funcionam como terapia. Vai resolvendo situações que deixamos pendentes durante séculos. Mas essas experiências de desvinculações não acontecem de um dia para o outro. Temos que frequentar a casa espírita, receber tratamentos das equipes encarnadas e desencarnadas por algum tempo. Precisamos nos conectar com a equipe espiritual da casa, que acolhe as nossas dificuldades e busca por soluções, à medida que vamos nos conhecendo e modificando as nossas vibrações. É isso, um abraço, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. E é isso, que interessante, acho muito interessante esse negócio de vida passada, mas como disse aqui, ela só nos é revelada quando é necessário para um tratamento de alguma coisa, que a gente precisa, ou a gente, ou o espírito do lado de lá, aí sim. Se não, assim, à toa, só por curiosidade, isso que eu quero, às vezes não é bom não, saber não, né? Melhor deixar para lá e continuar vivendo da melhor forma essa daqui para frente, né? Pessoal, espero que tenham gostado. Um beijão para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!